Pastor Carlos Cardoso, vem cá. Deixa eu lhe conhecer mais de perto. Eu tive o prazer de conhecer o Senhor. Que Deus possa abençoar, irmãos. Quem já ouviu a pregação no YouTube do pastor Carlos Cardoso, dá assim só o sinalzinho com a mão. O irmão, é até bom porque vocês vão ficar agora mais focados ainda para ouvir a palavra do Senhor. Pastor Carlos Cardoso, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo de número 16 e o versículo de número 12. Glória a Deus. 12, 13, 14, 15 e 16. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui na cidade de Itarema. Louvar a Deus pela vida do missionário Rodolfo, coordenador do congresso, nosso pastor Josafá Miranda, pastor Alexandre Coelho, segundo coordenador, e o pastor Regis Silva, que é o presidente deste congresso que tem levado fogo para o Brasil e incendiado corações por amor e paixão pelas almas. Quero louvar a Deus pelo conselho de pastores que estão aqui à minha retaguarda, todos os ministros, e eu quero louvar a Deus pela noiva de Cristo aqui reunida. Cantor Samuel Mariano está chegando, mas eu creio que nestes momentos Deus marcou um encontro conosco nesse lugar. Aleluia. Quantos acharam Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a seguir, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para se preparar o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Você pode repetir comigo? Diga Armagedon. Pode ser melhor, diga mais forte, diga Armagedon. Glória a Deus. Meus irmãos, no final estará ali na banca, eu tenho alguns livros, acho que tenho 15 livros apenas, desvendando os mistérios do Apocalipse. Se você puder adquirir, custa R$20 cada livro, estará ali na banca após a mensagem. Eu estava vendo uma ilustração sobre o livro do Apocalipse. E essa ilustração diz que uma criança estava lendo um gibi, uma história em quadrinho. Enquanto essa criança lia essa história em quadrinho, o mal vencia sempre. E essa criança foi lendo o livro e parece que aquele gibi ficou sem graça porque o mal vencia. E de repente a criança teve uma ideia. Eu vou ler o final dessa história. E quando a criança leu o final da história, ela viu que o bem venceu o mal. O Apocalipse não é um livro só de terror e pavor, meu irmão. O Apocalipse revela que o bem triunfa sobre o mal. Aleluia. E uma das frases mais tremendas que Billy Graham escreveu foi: eu li a última página da Bíblia e eu descobri que tudo vai terminar bem. Glória ao nome de Jesus.
Queridos, nós estamos vivendo o maior cenário profético de todos os tempos. Nós, como Igreja de Cristo, estamos vendo a profecia se cumprir diante dos nossos olhos. E a batalha do Armagedão, que será a última batalha do planeta Terra, ela não é simplesmente uma batalha humana, e será a batalha mais sangrenta do planeta, mas é uma batalha espiritual. Esta reunião aqui dos povos, dos líderes mundiais, no vale de Josafá, de Jezrael, do Megido, que é a maior planície de guerra do planeta Terra, será o dia, a hora e o momento marcado por Deus para destruir o império do governo humano e para destruir o império das trevas. A Bíblia, ela nos revela um plano traçado por Deus. E quando nós olhamos para o que está acontecendo na terra, as trevas estão tomando conta de tudo. Nós estamos vivendo o caos em todas as áreas da sociedade. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que o diabo, ele sempre se achou dono do planeta Terra. Quando a Bíblia diz no livro de Jó que os filhos de Deus estavam reunidos e veio também Satanás, e o Senhor pergunta para Satanás: da onde tu vens? Ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. Ele estava dizendo: o governo da terra é meu. O diabo se acha tão dono deste planeta, desta terra e dos homens, que ele teve a audácia de no deserto mostrar para Jesus todas as glórias e poder dos reinos dessa terra. E nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no... A Bíblia sempre vai nos revelar que o mal quis dominar e escravizar a população mundial. E nós estamos chegando no limite em que o mundo vai ser escravizado por Satanás por 7 anos. E quando nós estudamos esta ideia de um líder global e de domínio da terra por Satanás, ela sempre esteve no coração do homem. Quando o diabo foi tentar Eva, Gênesis 3:5, Satanás lança no coração da mulher o desejo dele na eternidade, e ele diz para Eva: sabe por que você não pode comer desse fruto? Porque se comer desse fruto você vai ser que nem Deus, conhecedora do bem e do mal. Então Satanás transfere para Eva o desejo dele da eternidade. Ezequiel 28:13, Isaías 14:13, Satanás queria se assemelhar a Deus. E quando ele chega diante de Eva, ele lança o desejo dela. E a partir da queda humana, o homem passa a querer tomar o lugar de Deus, instruído e alimentado por Satanás. E queridos, a Bíblia, ela tem uma revelação, e ela revela o império gentílico. Você pode repetir comigo: o império gentílico. O império gentílico na Bíblia, ele é descrito em Daniel capítulo 2, na estátua de Nabucodonosor, e em Daniel capítulo 7, os 4 animais que Daniel descreve: o leão, o urso, o leopardo e uma fera que não tem como descrever. Esse império gentílico, ele começa em Gênesis capítulo de número 11, e ele vai terminar em Apocalipse capítulo 19. O império gentílico é o império do governo humano, em que sempre Satanás esteve por trás, tramando estratégias para escravizar e dominar o maior número de almas. E quando nós olhamos para o império gentílico,
Esse império gentílico, ele nos revela de onde virá o líder global que vai escravizar o mundo. Esse império gentílico nos revela o poder e a sagacidade de Satanás. O primeiro império global, meu irmão, que dominou o mundo inteiro, se chama Império Babilônico. Repita comigo: Babilônia. O Império Babilônico, ele é descrito na cabeça da estátua de Daniel 2 e é descrito pelo leão de Daniel 7. O Império Babilônico surgiu em Gênesis capítulo 11. Todas as vezes que você ouvir falar a palavra Babel, assimile ele a Babilônia. E lá em Babel começou o primeiro governo humano, gerado por Nimrod. Nimrod significa rebelde. E Nimrod criou uma ideia que ficou plantada na humanidade. A ideia de Nimrod foi: eu vou criar um meio para se chegar a Deus sem precisar de Deus. A ideia de Nimrod era tremenda. Os homens falavam um idioma só, e eles começaram a construção da Torre de Babel. Queridos, Nimrod, ele liderava todo mundo, de uma tal forma que Gênesis 11:6, a próprio Deus vai testificar de Nimrod, porque Deus desceu no império de Nimrod e disse: tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir, porque todos são um só. E ali, na Torre de Babel, que surgiu todo o miticismo religioso e o sistema babilônico de miticismo religioso da terra. A Torre de Babel era alta. Então os magos começaram a estudar a astrologia, a numerologia, a cartomancia, a astrologia. Diz a história extra-bíblica que Nimrod teve uma esposa chamada Samaríades. E Samaríades, meu irmão, teve um filho chamado Tamuz. E a história extra-bíblica diz que Tamuz morreu. Samaríades, que é conhecida na Bíblia toda como rainha do céu, não deixou sepultar Tamuz. E com efeito sobrenatural, Tamuz ressuscita. E através da ressurreição de Tamuz começou a necromancia, o espiritismo. Todo o sistema místico da terra surge em Gênesis capítulo 11, que foi o primeiro império babilônico da terra. E o que aconteceu em Gênesis 11? Deus vai espalhar o povo sobre o planeta Terra. Então imagine todos nós lá em Babel falando português. Deus desceu em Babel e confundiu a linguagem humana. Então imagine que o povo aqui do meu lado direito começou a falar francês, o aqui da frente começou a falar espanhol, o lado de trás começou a falar chinês, os aqui do púlpito começou a falar inglês. Então quem falou francês foi para um lado, espanhol para outro, chinês para outro, porque eles não conseguiam entender mais a língua um do outro. Só que a terra, ela vai ser espalhada, os homens vão ser espalhados, levando o espiritismo, a cartomancia, a necromancia, todo o sistema místico da terra, a idolatria vai com os povos. E agora, meu irmão, é por isso que você tem que entender que o juízo de Apocalipse 17, 18 não é só sobre o sistema romano, a prostituta. O sistema babilônico é esse sistema, todo o sistema místico do planeta Terra. Todo o sistema que leva o homem a não adorar somente a Deus, a adorar uma imagem, um ídolo, um vaso, uma rosa. Todo esse sistema é um sistema babilônico, um sistema de espiritismo, de cartomancia, de necromancia. Tudo é um sistema místico que não está Deus no trono em toda essa adoração. Então agora, meu irmão, após Gênesis capítulo 11, vai aparecer a palavra assinar em Gênesis 14. E após a palavra assinar em Gênesis 14, a Babilônia só vai aparecer quando Ezequias ganha a batalha contra Sanaqueribe. E a Bíblia diz que quando Sanaqueribe é derrotado por Ezequias, o rei da Babilônia envia príncipes para visitar Jerusalém. Isso está lá em 2 Reis capítulo 20. E a Bíblia diz que após aqueles príncipes visitar a Babilônia, visitar Jerusalém, o profeta Isaías vai chegar ao rei Ezequias. E Ezequias não vigiou e mostrou todos os tesouros da casa do Senhor para os príncipes da Babilônia. E a Bíblia diz que Deus toma a boca do profeta e diz a Ezequias: ó rei, porque tu mostraste todos os tesouros de Jerusalém, a Babilônia vai entrar aqui, vai destruir essa cidade e vai levar todo o tesouro dela. 100 anos após esta profecia,
Nabucodonosor é o líder global, é aquele que tem o domínio do mundo inteiro. E Deus permite Nabucodonosor destruir a Jerusalém e levar o povo de Israel cativo para a Babilônia. Este foi o império global. A Babilônia, meu irmão, ela está localizada hoje no Iraque. Veja que nós sempre estamos diante da Bíblia. Existem 3 profecias contra a Babilônia: Isaías capítulo 13, Jeremias capítulo 50, Zacarias capítulo 5. A Bíblia diz que aquela região do Iraque será a região de animais, de chacais, e não vai habitar ali homem algum, porque aquela região gerou todo o miticismo religioso do planeta Terra. Quando os Estados Unidos foi invadir o Iraque, foi proibido pela ONU lançar mísseis nas ruínas da Babilônia, porque está lá as ruínas do Império Babilônico. E se você não sabia, a Babilônia no mundo antigo era uma das maravilhas do mundo antigo. Este império, ele era poderoso. E quando este império cai, nós chegamos no segundo império. Você já vai entender porque eu estou falando tudo isso. O segundo império global se chama Império Medos e Persas. Repita comigo: Medos e Persas. Esse império está representado na estátua de Daniel 2, no peito e nos braços, e está representado no urso de Daniel 7. O Império Medo-Persa são 2 impérios unidos que destruiu o Império Babilônico. Quando o Império Medo-Persa cai, surge o terceiro império global. E agora nós já estamos entre Malaquias e Mateus. O terceiro império global se chama Império Grego. Repita comigo: grego. O Império Grego, meu irmão, ele está num dos períodos mais tenebrosos da Bíblia, porque entre Malaquias e Mateus, Deus se calou por 400 anos sobre a terra. No meio do silêncio profético, o Império Grego, ele começa debaixo de muita guerra, muita pressão, e depois ele se estabiliza. E foi sobre o Império Grego que veio agora a cultura do saber. A língua grega se torna a língua mais poderosa do mundo. É por isso que o Novo Testamento que você lê está escrito em grego, no original, porque a língua grega nos dias de Jesus era a língua mais falada do planeta. Foi sobre o Império Grego que surgiu a filosofia. Foi sobre o Império Grego que o homem começa a raciocinar, a pensar. Aí vem Aristóteles, vem Platão, vem todos os pensadores que estão todos os dias sendo pregados nas universidades, nas escolas, nas faculdades, dizendo que Deus não existe, que Deus é fruto da mente humana. E agora, meu irmão, no final do Império Grego, há uma certa pacificação sobre a terra. E agora o Império Grego, ele é descrito na estátua de Nabucodonosor, no ventre e nas coxas da estátua. E o Império Grego, em Daniel capítulo 7, ele é descrito por um leopardo. Quando o terceiro império global cai, surge então agora o último império global. O último império global, ele está descrito nas pernas e no pé da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2. E o último império global, ele está descrito em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Agora presta atenção na visão de Daniel. Daniel, ele viu uma fera. E quando ele olha para essa fera, ele vê que na cabeça da fera tem 10 chifres. Se você pegar a cabeça do dragão em Apocalipse 12:3, tem 10 chifres. Se você pegar a cabeça da besta em Apocalipse 13:1 e 2, tem 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 impérios globais que darão o governo do mundo a quem? Daniel olhou no verso de número 8 de Daniel 7, e ele viu uma ponta pequena surgir entre aquelas 10 pontas. E quando ele olha, ele vê um olho que ele enxerga e uma boca que fala grandiosamente. Esta ponta pequena é o anticristo. E este último império global se chama Império Romano. Repita comigo: Império Romano. Agora vamos trazer para os nossos dias. O Império Romano começou nos dias de Jesus. Jesus nasceu sobre o regime do Império Romano, foi crucificado sob o domínio do Império Romano, foi assunto aos céus no domínio do Império Romano. A igreja que você faz parte, ela foi inaugurada sobre o domínio romano sobre Jerusalém.
Se você ler a história das catatumbas de Roma, você vai ver que neste período a igreja, o Império Romano, ele perseguia a igreja. Milhões de crentes morreram por amor à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Eu fico maravilhado, meu irmão, porque para você estar aqui dando glória livremente numa praça pública, muito sangue foi derramado, muito crente foi devorado por leão, muito crente foi queimado vivo para iluminar os palácios de Roma, mas a igreja continua de pé, a igreja continua dando glória àquele que merece. Se você pode dar glória a Ele, dá glória ao nome dEle. Aleluia! E sabe o que acontece, meu irmão? O Império Romano, no ano 313, imperador de Roma, ele proíbe a perseguição contra a igreja. E agora a igreja romana se torna cristã, o Império Romano se torna cristão. E Roma começa a dominar o mundo. A tal ponto que Roma influencia no poder político e econômico do planeta Terra até o dia de hoje. O Império Romano ele foi forte até o ano 514. No ano 514, o Império Romano se divide em Império do Oriente e Império do Ocidente. Após a divisão, Roma continua forte. Se estabelece os cultos em Roma, acender vela para defunto, adoração à imagem, tudo sobre o regime do Império Romano. No ano de 1200, eles proíbem a leitura da Bíblia no meio do povo e diz que quem lê a Bíblia fica louco. No ano de 1200, o sistema romano vende a indulgência. O que é a indulgência? Era uma carta selada pelo Papa que dizia que quem aderisse a ela era digno do reino dos céus. No ano de 1500, Deus levanta um padre na igreja romana chamado Martinho Lutero. E ele vê que as pessoas estão vendendo suas fazendas, suas casas, suas joias. E as pessoas elas andavam na rua com uma carta dizendo: eu já comprei meu terreno no céu, eu vou morar no céu. E Lutero olha para todo o sistema da indulgência e diz: olha, em 96 teses ele escreve: o homem não precisa mais pagar preço pelo seu pecado, porque o preço foi pago na cruz. Jesus pagou o preço da nossa alma. Surge a reforma protestante. O Império Romano, através da reforma protestante de um sistema chamado burguesia, ele perde um pouco a sua força. Mas após a Segunda Guerra Mundial, a Europa começa a se unificar. E na década de 90 surge a União Europeia. E a União Europeia é o maior modelo de um mundo globalizado já visto no planeta. A União Europeia são 28 países, fora os agregados, que têm uma única moeda. Veja que o euro foi lançado na década de 90, de 99 para 2000. Depois que o euro foi lançado, ele nunca se rebaixou para o dólar. Pega todas as cotações do euro, você nunca vai ver o euro abaixo do dólar. Porque o euro é o sistema de uma moeda forte, emblemada pela União Europeia. A União Europeia tem uma política única, hoje liderada por Emmanuel Macron. E a Europa ela está unida com um governo único, uma moeda única. E ela se declara um Estado laico, mas dominada pelo sistema romano. A Europa, ela está se tornando poderosa. E quando nós olhamos para o que está acontecendo agora, nós estamos vendo, meus irmãos, e o ano de 2018 foi o ano que Deus marcou o planeta para revelar ao mundo que o fim se aproxima, que o juízo de Deus está perto. Nós estamos vivendo hoje um dos maiores cenários apocalípticos de toda a história humana. E o ano de 2018 foi um ano que se cumpriu uma profecia que Jesus mencionou em Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 33, Mateus 24, 32 ao 35, Jesus fala a mesma parábola. E Jesus diz assim: olhai para a figueira
Israel. E para todas as árvores, quando os seus ramos já estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. Aleluia. Aí no verso 32 de Lucas 21, Jesus anuncia uma profecia: e não passará esta geração do florescimento da figueira sem que tudo isso aconteça. Queridos, quando Jesus anunciou Lucas 21, 29 a 34, a figueira não estava seca. Repita comigo: Israel tinha terra, tinha templo, tinha sinédrio e tinha sumo sacerdote. Figueira não estava seca porque o culto estava estabelecido. Quando é que a figueira secou, pastor? Repita comigo: anos 70. Roma destrói o templo e espalha os judeus sobre a face da terra. E Israel fica sem templo, sem sumo sacerdote, sem terra e sem liderança política. A visão de Ezequiel no capítulo 37 é o povo de Israel sendo espalhado em 70 sobre a face da terra. Quando é que Israel começa a florescer? Dia 14 de maio de 1948 é estabelecido o Estado de Israel. E quem deu o último voto, o voto Minerva, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Com o estabelecimento de Israel, no ano de 1948, a figueira começou a florescer. E agora os judeus de todo o mundo estão sendo chamados a voltar para a terra de Israel. E Jesus disse o quê? Não passará esta geração do florescimento da figueira sem que tudo isso aconteça. Você sabe quando é que se deu uma geração do florescimento da figueira? Uma geração é 70 anos. Uma geração do florescimento da figueira se deu no dia 14 de maio de 2018. O que está acontecendo agora em Israel? Queridos, no dia 6 de dezembro, uma das minhas mensagens mais compartilhadas foi que eu preguei nos Gideões em abril do ano passado, que se cumpriu no dia 6 de dezembro. Eu falei sobre Donald Trump, que ele foi levantado por Deus. Esse homem, ele foi colocado como presidente dos Estados Unidos no ano 5.777 do calendário judaico. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. 7, 7, 7. E 7 é o número de Deus. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Discurso de campanha de Donald Trump: em judeu ninguém toca. Eu vou trazer a paz no Oriente Médio e vou devolver o templo para o povo adorar a Deus. Dia 6 de dezembro do ano de 2017, Donald Trump coloca Jerusalém como capital indivisível de Israel. Para se cumprir Zacarias 12, que Deus disse: eu vou fazer de Jerusalém uma cidade pesada, uma pedra pesada para todos os povos da terra. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eu acho tremendo. Aí no mês de maio, dia 14 de maio de 2018, é inaugurada a embaixada dos Estados Unidos dentro de Jerusalém. Você sabe o que Donald Trump fez? Blindou Israel. O que está para acontecer por esses dias no Oriente Médio vai ser algo muito sangrento, porque o Irã está mexendo com quem não devia. E agora,
cumprindo-se a geração do florescimento da figueira, Israel começa a mexer na estrutura do templo. Se você for lá nas minhas redes sociais, você vai ver um vídeo que eu postei de um engenheiro que fez o seu doutorado todo baseado no templo de Salomão, o terceiro templo. E você vai ver que ele foi lá na estrutura do templo e ele viu que o governo de Israel está mexendo nos alicerces do templo de Salomão. Sabe por quê? Porque o templo está para ser erguido. Agora, esses dias, caiu uma pedra de 200 quilos do Muro das Lamentações. A Palestina fala de um projeto de Israel de destruir a mesquita de Omar para erguer o novo templo de Salomão. Queridos, tudo o que está acontecendo dentro de Israel agora é assustador, porque todos os judeus do mundo estão dizendo que o Messias deles está chegando. A polícia de Israel está pronta para receber o Messias. A estrutura política de Israel está pronta para receber o Messias. Todos os utensílios do novo templo de Salomão estão prontos. Jovens para voltar a sacrificar no templo de Salomão estão todos prontos. A novilha vermelha de Números 19 que era sacrificada no templo, ela já está sendo, ela já existe dentro de Israel. Todo o cenário está pronto para a entrada do Messias. E os judeus estão indo para Israel aos seus milhares. A figueira está florescendo diante dos nossos olhos. Judeu não acredita que Jesus é Salvador. Judeu está à espera de um líder político que venha governar o mundo de dentro de Jerusalém. Os judeus estão à espera do anticristo. E se o templo está projetado, se o governo de Israel está pronto para receber o Messias, se os rabinos estão ensinando na sinagoga que o Messias deles já está entre nós, eles estão anunciando de alto e bom som que eu e você somos a geração do toque da trombeta, e que a qualquer momento nós veremos o amado da nossa alma. Levanta a tua mão direita para o céu, geração do arrebatamento. O Senhor marcou um encontro com tua vida neste lugar. E enquanto eu orava no hotel, Deus falava comigo: eu vou ressuscitar ministérios naquele lugar. Eu vou dar experiências com o sobrenatural naquele lugar. Hoje Deus te trouxe aqui, e tu não serás mais o mesmo, diz o Senhor. Quem crê, abra a boca e dá glória. Tem azeite fresco para a noiva nesse lugar. Tem azeite fresco para a noiva nesse lugar. Tem azeite fresco para a tua vida. Por alguns segundos abra a boca e dá glória, vai. Por alguns segundos abra a boca e exalte ao rei, porque ele vem. Por alguns segundos solta uma rajada de língua. Poder de Deus não me escandaliza. Poder de Deus liberta vidas das trevas para a luz. Arabacanderemanahai Uremiki alabau e agora preste atenção. Após Jerusalém ser colocada como capital indivisível de Israel, o governo de Israel lança um decreto que os judeus são únicos que têm o poder de ficar dentro de Israel. E se declara uma nação única, judaica. E após tudo isso, houve uma guerra com a Síria. Emmanuel Macron, Reino Unido e Donald Trump se unem para lançar mísseis na Síria. E após aquela data ali, a Europa toma todo o acordo de paz do Oriente Médio. E todo o acordo de paz hoje está na mão de um homem chamado Emmanuel Macron. Eu citei no dia 13 de julho que a França seria campeã do mundo.
Teve pastores que me mandaram mensagem dizendo: você sepultou teu ministério, você é um louco, como é que você vai falar sobre algo que nem aconteceu ainda? Eu falei: eu creio no que eu prego. Se eu não crer no que eu prego, meu irmão, eu tenho que parar de pregar. E eu disse: sabe por que a França vai ser campeã do mundo? Porque a ascensão de Emmanuel Macron vai ser posta diante dos olhos de todos. E no final da Copa do Mundo, todos os locutores da Rede Globo começaram a falar sobre uma nova ordem mundial. Emmanuel Macron hoje, ele não é mais conhecido como presidente da França, porque ele ganhou como presidente da França com 66,6% de voto, número 666. O nome dele é Emmanuel. Ele é um príncipe de Andorra. Daniel 9:26, a Bíblia diz que o anticristo será um príncipe que há de vir, que fará alianças com muito por uma semana. Emmanuel Macron, ele é um homossexual, e ele é tido como líder global e o homem mais influente do planeta Terra hoje. E ele está com todo o acordo de paz do Oriente Médio, e ele começa agora suas ações nucleares na Europa, e ele quer criar a super União Europeia diante dos nossos olhos. Ele já se reuniu com líderes de todo o mundo, e ele é o queridinho dos líderes globais do planeta. Ele tem todo o perfil para ser a nova liderança global, através de todos os seus projetos. E meu irmão, quando nós olhamos para tudo isso, esse ano se torna profético por causa da uma geração do florescimento da figueira, e também pela lua de sangue. Nós tivemos há quase 3 sexta-feiras atrás a lua de sangue mais longa do século, 103 minutos. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 30 e 31, o Senhor diz através do profeta: eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Só aqui, meu irmão, vamos lá, rios estão se transformando em sangue no mundo todo. Esse ano, após a lua de sangue, rios de sangue na China, na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos, em Chapecó, Santa Catarina, em Campo Grande, no Mato Grosso. As pessoas acordaram na Argentina e viram rios até a fonte em sangue. Aí Deus diz: eu vou mostrar sangue e fogo. A Europa e a Califórnia está sendo destruída agora pelo fogo. Fogo. Aí Deus diz: coluna de fumaça. Coluna de fumaça tem 2 interpretações: vulcões entrando em erupção. E existem cidades inteiras na Europa e nos Estados Unidos, vai chegar em Nova York a chama e a fumaça do incêndio da Califórnia. Está tudo negro. O céu está ficando negro por causa de fogo. Vulcões, meu irmão, só esse ano mais de 50 vulcões entraram em erupção. E aqui no Nordeste do Brasil, vocês têm que estar preocupados com o cumbre. Se esse cumbre, meu irmão, ele está em erupção, se a ilha que existe, este vulcão rachar, gera tsunami de 12 a 18 metros de altura no Nordeste dessa nação. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. O círculo de fogo do Pacífico, que é um anel, meu irmão, que é responsável por 90% de catástrofes naturais no planeta. Existe nesse círculo mais de 500 vulcões, e vários estão implodindo no mundo e gerando colunas de fumaça. Mas no verso 31, Deus fala através do profeta: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A lua de sangue, ela é normal a cada 100 anos. 2014, lua de sangue foi na festa da Páscoa em Israel. 2015 foi na festa do tabernáculo. 2018, 3 luas de sangue, uma atrás da outra. 2018, a lua de sangue foi 50 dias antes da festa das trombetas. Queridos, nós estamos caminhando para um caos.
Se você não sabia, toda a alimentação que era para nós utilizar no ano de 2018, em 365 dias, foi consumida toda ela no dia 1º de agosto desse ano, 5 meses antes de terminar o ano. Toda a comida, toda a água, todo o solo fértil, tudo que era para se produzir ao longo de 365 dias, nós consumimos 5 meses antes. Nós estamos à beira de um colapso mundial. Se nós chegarmos a 8 bilhões de pessoas, não tem energia, não tem comida, não tem água. O cenário apocalíptico se abriu. Nós estamos vivendo a milésimos do céu. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, você não vai descer uma sepultura, mas num abrir e fechar de olhos, nós veremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o desejado das nações. É tempo de se arrepender. Aleluia. 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 O varão do renovo já está nesse lugar. E o varão do renovo é Jesus. Não espere eu terminar de pregar para você ser batizado. Não espere eu terminar de pregar para você ser curado. Deixa Ele operar. Agora o que me assusta, aleluia, sabe o que me assusta, meu irmão? É que muita gente não entende que o governo do diabo hoje não é na terra. Aonde é que o diabo governa? Nas regiões. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, que estão aonde? Nas regiões celestiais. No dia que Jesus voltar, Apocalipse 12, 7 a seguir, não vou ler por causa do tempo, haverá uma batalha no céu. Veja que 12, 7 do Apocalipse não é a queda de Lúcifer. Lúcifer cai em Apocalipse 12, 3. Apocalipse 12, 7 é a batalha de Miguel com o dragão e é o dia do arrebatamento. Pastor Carlos, por que é o dia do arrebatamento? Porque Miguel aparece ali. Se você ler 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Depois eu e você que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados, arrancados com força. Sai dessa, meu irmão, que não existe arrebatamento. Arrebatamento está na Bíblia. Ele vem para levar a sua noiva. Pare de ver esses pastores por aí que estão contra a vinda e o arrebatamento da igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem, eu irei subir. Agora olha o que acontece. Porque Miguel aparece no arrebatamento. Sabe por quê? Presta atenção, aqui está a igreja na terra, ó. A igreja está na terra. A igreja vai subir no dia da vinda de Cristo. Quando a igreja subir, os demônios irão atrás da igreja. E Miguel vai paralisar o diabo aqui, vai jogar ele na terra. O diabo vai cair na terra. Agora presta atenção. Apocalipse 12, 2. A Bíblia diz: festejai os céus e vós o que neles habitais. Sabe por quê, pastor? Nós vamos estar no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro.
Oh, eu vou me assentar numa mesa. Mateus 8:11, foi Jesus que disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. A igreja vai estar na glória. Aí a Bíblia diz: ai, isso me dói, mano. Porque a Bíblia diz: ai, dos que habitam na terra, a terra aqui é Israel, e no mar, mar é as nações. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Existe uma geração aí guardando comida para a grande tribulação. Existem outros dizendo: é só não aceitar a marca da besta. Meu irmão, não queira ficar aqui para saber o que vai acontecer. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e entra no céu pelas portas da graça. Eu não vim aqui te lançar no inferno. Eu vim aqui dizer que o céu é o teu lugar. Ele te lava no sangue, te limpa no sangue, te justifica no sangue, te coloca de pé pelo poder do sangue nessa noite. Agora olha o que acontece. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Apocalipse 13, 1 e 2. Quando o diabo é jogado na terra, João se pôs sobre a areia do mar das nações, e ele vê subir do mar uma besta que tem 10 chifres, 10 diademas, um nome de blasfêmia. Agora olha o que João viu no verso 2. E a besta que via era semelhante ao leopardo, império grego. Tinha os pés como que de urso, império medo-persa. E a sua boca era como de leão, império babilônico. E quando João olha para aquela fera, ele vê que o dragão para diante da besta do anticristo, que surge da União Europeia. E o dragão pega e faz uma transferência de poder. E sabe o que ele vai dar para a besta? Seu trono, seu poder e grande autoridade. Você sabe quem é que vai governar a terra após o arrebatamento? Um homem com a autoridade do diabo. E meu irmão, se com ele governando nos ares o negócio está pesado, imagine ele aqui. Ele vai querer devorar milhões e milhões de almas. Quando ele se manifestar em Israel, trará ele para Jerusalém. Ele fará acordos mundiais, e eu convido todos os líderes, pregadores, pastores a estudarem sobre a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU fala do projeto do anticristo: acabar com a pobreza, acabar com a fome, dar saúde para todos, educação a todos, empoderar as mulheres e também a ideologia do gênero. São 17 projetos da Agenda 2030. E isso está no site da Organização das Nações Unidas. Meu irmão, eu venho aqui hoje como um profeta. Eu não sei o que será do Brasil. O projeto da ONU para a América Latina é uma América Latina comunista, a USA, com um poderio só, um exército só, uma polícia só e um governo só. Dependendo de quem ganhar para presidente dessa nação, nós vamos se transformar numa Venezuela. E eu não sei até que ponto Deus vai permitir isso, porque a igreja brasileira
está vivendo o maior índice de apostasia de toda a história dela. E quando nós nos apostatamos, Deus traz juízo. É tempo, meu irmão, não é só do mundo se converter. É tempo da igreja de Cristo se converter. Orebacando. Oremanahaya. Quantos homens e mulheres de Deus cheios de dom e talento que não querem mais nada com obra de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus que o pecado está fedendo na tua alma. Oh glória, Deus não te chamou para ser um templo de imundiça. Deus te chamou para ser templo do Espírito. Deus não te chamou para viver de mão dada com o mundo e com o pecado. Deus te chamou para ser noiva, e noiva é limpa, é lavada, é remida, é ataviada, é cheia de azeite. É tempo de mudança. É tempo de voltar para a brecha. É tempo de calejar joelho. É tempo de se humilhar. O sistema está armado. Eu tenho que terminar. Por 3 anos e meio, após o arrebatamento, haverá uma falsa paz sobre o planeta. Acabado 3 anos e meio, o anticristo quebra o pacto com Israel e começa guerras tenebrosas. O texto que eu li é a 20ª praga do Apocalipse. São 7 selos abertos por Jesus, 7 trombetas tocadas por anjos e 7 taças derramadas pelo próprio Deus. Nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça foi derramada. Tudo isso está reservado para o juízo após o arrebatamento. Eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão. A igreja de Cristo não entrará em juízo. Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. Noé não entrou no juízo. Noé entrou na arca. E Noé não ganhou o mundo inteiro, mas Noé ganhou a família dele inteira. E eu estava orando esses dias e Deus falou comigo: fala para a minha igreja, para eles pararem de ver pecado na vida dos outros. Para de ver pecado na vida de pregador, cantor, missionário. Para, meu irmão, profeta, para de ficar olhando para pecado, porque você também é um pecador. E Deus falou comigo: fala para a minha igreja, para eles olhar para o pecado que está dentro da sua casa. Dentro da tua casa. Coloca a tua casa em ordem. Atrai a presença de Deus para dentro da tua casa. Levanta a tua mão direita para o céu. O Senhor derrama autoridade sobre a tua vida. A tua casa vai voltar para a ordem. A tua família vai se render à palavra. A tua família não vai ficar aqui no juízo. A tua família vai subir. Agora 3 minutos eu paro. Na 20ª praga, o rio Eufrates vai secar. E meu irmão, puxa no Google Mapa rio Eufrates. O rio Eufrates já está seco. O rio Eufrates já está seco. E sabe o que é o rio Eufrates secando? É preparando o caminho para os reis do Oriente Médio, da Rússia, da Turquia, para entrar na batalha. E sabe o que vai acontecer? No final do juízo, com a seca do Eufrates,
A trindade satânica, o falso profeta, a besta e o dragão, vão lançar espíritos imundos e vão diante de toda a liderança global, e vai congregar toda a liderança global. Sabe para quê? Para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Joel viu esta cena, e Joel disse no capítulo 3: multidões e multidões no vale da decisão. Quando o anticristo quebrar o pacto, ele vai começar a exterminar judeus sobre o mundo. No final dos 7 anos, Israel vai se refugiar em Petra, Apocalipse 12:6. E os judeus vão acreditar que o Cristo da cruz é o Salvador, a conversão de Israel. E eles vão clamar pelo Messias. Socorre-nos, Senhor Jesus. Eu e você estaremos na boda do Cordeiro. Jesus vai chegar no final dos 7 anos e vai chamar a igreja: soba, vem. E Apocalipse 19, olha o que João viu. João viu Jesus montado num cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, com uma coroa cheia de diademas na cabeça. Na sua coxa estará escrito que ele é o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se essa guerra fosse hoje, Vladimir Putin, líderes da Coreia do Norte, da Arábia Saudita, do mundo inteiro, Michel Temer estaria lá se fosse hoje. E Jesus montado no cavalo branco. Sabe o que João viu? Quando ele olhou para Jesus, ele viu um exército montado em cavalo branco. Você sabe quem João viu? Eu e você. Aí Zacarias 14 diz que Jesus vai descer lá no frente da guerra, e ele vai colocar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. E agora o diabo vai ser amarrado por 1000 anos. O anticristo e o falso profeta vão inaugurar o inferno, vão ser lançados vivos no inferno. Todos que aceitarem o sistema da besta vão ser exterminados pela palavra que vai sair da boca de Cristo. E sabe o que Daniel viu? Capítulo 2, 34 e 35. Daniel, quando ele olhou para a estátua, ele viu que na pé da estátua tinha uma pedra. E ele viu que esta pedra sem mão foi lançada na estátua. E você sabe o que aconteceu com a estátua? A estátua caiu e se esmiuçou em nada. E a pedra que tocou na estátua se torna uma grande montanha e toma toda a terra. É nesse exato momento, meu irmão, que o império das trevas é destruído. O governo humano é destruído. E Cristo vai sentar no trono de Davi em Jerusalém. Ele vai governar todas as nações com vara de ferro. Todos os povos, línguas, tribos e nações adorarão a Ele. E eu e você estaremos lá com o corpo glorificado. Era bacana, era mais. Parei. Meu irmão cantou, Samuel vai cantar. E ele vai fazer o apelo. Mas eu gostaria agora, eu só vou fazer uma oração. Eu vou orar pela tua família e por renovo espiritual. Quem aqui não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é batizado? Os que são batizados, está vendo quem está de mão levantada? Você vai abraçar essa pessoa e vai orar por ela agora. Jesus batiza com o Espírito Santo ainda. O Espírito de Deus nessa noite, Ele quer renovar vidas. Ele quer te encher de vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio dar vida.
Eu gostaria que os pastores aqui, se pudessem ficar em pé, e levanta a mão para esse povo. Você vai levantar as duas mãos para o céu. Agora marca as pessoas que não são batizadas no Espírito. Você vai dizer comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, o mundo espiritual da cidade de Itarema vai mudar. Projetos de Satanás vão ser engavetados. Famílias inteiras serão restauradas pelo Evangelho. Nós não viemos para a praça pública brincar, eu vim aqui para profetizar. Esse dia está marcado na agenda de Deus, dia 11 de agosto de 2018. O mundo espiritual da cidade de Itarema, no Ceará, no Brasil, vai mudar. Igrejas vão lotar. O Evangelho vai crescer nesses últimos instantes da igreja. Quem é que Deus vai usar? É pregador renomado? Não, é a tua vida. Deus quer marcar a tua existência aqui nessa noite. Então encha o teu pulmão agora e diga comigo a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar o grito de alma. A tua alma vai sair dessa prisão espiritual, deste cativeiro. Você está igual Davi no Salmo 147. Davi diz: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Você está orando dizendo: Deus, me renova, eu não suporto mais viver vazio da tua presença. O Espírito de Deus ouviu o clamor da tua alma. Você vai dar um grito de liberdade e depois você só vai adorar. O Espírito de Deus vai renovar e distribuir dons em praça pública. Encha o teu pulmão agora. O pecado está aí te acusando. O diabo está dizendo que você não pode adorar, não pode glorificar, não pode falar em mistério. Mas Jesus está te dizendo: eu te lavo, eu te limpo, eu te purifico. Eu não abro mão da tua alma. Que barulho glorioso que eu já começo a ouvir. Nós somos pentecostais. Encha o pulmão, encha. O céu vai ouvir, o trono vai ouvir a tua voz, ele vai mandar poder. Fica ligado aí. Encha o pulmão e diga: o sangue de Jesus tem poder. Livre para exaltar, seja livre pelo sangue agora. Espírito de Deus, assopra, receba. Eu quero ouvir barulhos e línguas estranhas. Tem cadeias sendo quebradas, algemas sendo destruídas. Por apenas 1 minuto só dá glória ao céu. Você manda para cima a glória, ele manda poder para a terra. Manda a glória para cima, ele manda renovo para a terra. Espírito de Deus, atavia a tua noiva. Renova e distribui o dom da palavra, da ciência, o dom da palavra, da sabedoria, o dom de discernir espírito, o dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé. De calabia, remique é de ouvideu e caminhaia, o dom da profecia, o dom de interpretar línguas, e o dom de línguas e variedades de línguas agora. Quem é batizado no Espírito solta uma rajada de língua.
Os demônios não entendem esse mistério que você fala. O diabo não entende esse mistério que você fala. É você e o trono e você, você e o trono e você. Você fala em mistério, ele manda vitamina espiritual para a tua vida. Seja batizado com fogo agora. Você que nunca falou em mistério, solte essa rajada de língua agora. Seja selado agora. Seja revestido do Espírito agora. Enche a tua noiva. Prepara-nos para esse glorioso dia.